Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria! Nós estamos começando o nosso sábado de uma maneira extraordinária. Estamos começando com a melhor parte. Bom dia, Eliana Zelmer, linda, maravilhosa, minha amiga querida, seja bem-vinda. Como é que tá a sua leitura da Bíblia? Comenta aqui pra nós. Bom dia com alegria. Nós já estamos preparados para esse tempo que Deus fez para nós. Nós temos uma convidada hoje. Bom dia, Romilda Ferreira. Nós temos uma convidada hoje incrível. Bom dia, doutora Mariana, seja bem-vinda. Nós temos aqui hoje algo especial. Nós vamos falar do livro de Esther, esse livro cheio de ensinamentos. Esse livro que tem aprendizados o tempo todo, um livro que é um dos mais intrigantes e complexos e mais falados na atualidade do Antigo Testamento. Bom dia, Bruna! Bom dia, Antônio, Renato, sejam bem-vindos. Eu já vou chamar a Márcia Andréia. Bom dia, meu sogro, seu Aurelino, seja bem-vindo. Dona Vera, nós temos um tempo hoje precioso. Bom dia, Mariana Barton. Nós temos hoje um tempo precioso com o Senhor, do livro de Esther. E eu já vou chamar essa mulher extraordinária, Márcia Andréia, que é preparada por Deus para grandes missões. Meu amigo Fernando Nicola tá de jejum firme. Quem tá de jejum? Maitê, minha microfisioterapeuta maravilhosa. Quem tá de jejum, escreve aqui. Eu também tô, Ariane. Eu tô há 36 horas de jejum na água. Tomei água com gás, tá? Tomei água com gás pra dar uma enchida ali. E é um tempo de conexão fortíssimo com o Senhor, para entrar nesse livro, nesse momento, que a Márcia vai explicar para nós o que é esse jejum de Esther tão famoso, que deu tanto resultado. Eu fiz jejum e vocês vieram comigo, muitos estão de jejum também aqui, ó. Fernando tá de jejum. Quem mais? Maitê tá de jejum. Uau! Daqui a pouco, depois da nossa live, nós vamos entregar o nosso jejum e esse tempo que nós estivemos com o Senhor. Então eu já vou convidar a Márcia, porque ela tem muita coisa para falar, ela tá preparada, nós já rezamos, nós já estamos conectados com o que tem de melhor para Deus entregar para nós. E a Márcia vai ser boca de Deus hoje, nessa manhã. Márcia maravilhosa! Já estou aqui, já estou conectando. Convidei a Márcia. Gente, a Márcia é uma amiga que Jesus Cristo apresentou para mim. Minha prima maravilhosa, Patrícia Pena, que alegria te ver aqui. Manda um beijo para minha madrinha. A Márcia Andréia vem de um tempo que eu comecei a falar com o Senhor. Meu Deus, apresenta os amigos de Jesus Cristo para mim. Coloca as amigas. Lúcia Rogéria, minha amiga maravilhosa. Eu tenho falado. Deus, apresenta as amigas de Jesus Cristo. Coloca as amigas de Jesus Cristo no meu caminho, na minha vida, que eu preciso para cumprir a minha missão aqui nessa terra, de amigas, para segurar na minha mão e para me ensinar esse caminho para o Senhor. E nessa caminhada, Deus vem colocando mulheres posicionadas em Cristo, posicionadas no reino, que tem segurado na minha mão, não só nesse projeto da Bíblia, mas na minha vida pessoal. Então, baseada nisso, eu me conectei com a Márcia Andréia, de coração para coração, uma amiga em Cristo que eu tenho. E junto, Deus me colocou a Rebeca, filha dela, uma mulher incrível, extraordinária. Bom dia, Francisca! Seja bem-vinda, Raimunda, Raquel Cabral, doutora Joelma Amaral, que alegria você aqui. O Fernando está aqui me falando que a primeira vez de jejum total, uau! E nunca foi tão poderosa a conexão com Deus, está sendo incrível. Obrigado por sempre nos incentivar a puxar. Gente, essa é a minha missão, eu fico tão feliz. Isso é um combustível para minha jornada, meu amigo Black Belt, Fernando, porque a minha missão, eu achei, sempre foi curar, mas a minha missão nessa terra é encorajar pessoas, encorajar na empresa, lá na indústria, falando sobre darem o melhor de si, encorajar a ler a Bíblia inteira. Então, quando vocês me falam que eu consegui encorajar vocês a fazer o jejum, eu acho incrível, porque eu só tenho que encorajar vocês a começarem a Bíblia. O mistério que vai acontecer na leitura é entre Deus e vocês. Márcia André não está conseguindo, vou chamar de novo. Fiz o convite novamente. Quando você Evânia, bom dia!
Ei, bom dia! Certo! Seja bem-vinda! Márcia, linda, maravilhosa, inteligente, enérgica, alegre, realizadora. Você ontem fazendo um vídeo dentro do carro e eu falei assim pro meu irmão, mas parece que a Márcia tá com os cabides, será que ela tá fazendo mudança? Ele, não, Ariane, ela é arquiteta, ela tá indo fazer decoração. Isso eu conheço, isso é decoração de festa. E aí você montou uma festa linda ontem. Então, Márcia, você não para. Você é fazendo coisas, realizando, e você tirou esse tempo na sua agenda para a melhor parte. Tirou esse tempo do Senhor. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua Amiga, disponibilidade para se preparar, para estudar. Porque você não está só aqui. Você vem de estudo. Você parou para rever e reler o livro de Esther. Motivou muitas pessoas. Minha cunhada já falou ontem assim, olha, eu sou muito fã da Márcia Andréia. Porque minha bom cunhada também é dia! decoradora. E ela falou assim, eu acho ela incrível. E aí, a hora que falou que era o livro de Esther, eu falei, eu vou ler. Ela nunca tinha lido. Você li, não entendi nada, mas eu li. Uau! Li porque eu sou muito conectada com a Márcia. Aí meu irmão falou assim: calma, Larissa, que você vai entender tudo a hora que a Márcia te explicar. Você leu, já tá joia. A Márcia te explica. Por isso, Márcia, eu queria que você fizesse também um resumo, porque tem pessoas que nem leram o livro de Esther e tá tudo bem, tá tudo certo. Elas estão aqui para conectar com a palavra de Deus. Então, um resuminho, porque tem gente que conhece muito, tem gente que não conhece. Então, um resumo breve e depois dar os insights, que eu tô com a caneta na mão, eu tô com o papel aqui, que esse eu já sei que vai ser para mim, vai ser poderoso esse tempo. Nós já estamos aqui com mais de 20 pessoas em jejum, nós já fiz uma chamada de jejum. Nossos amigos já falaram aqui para nós que foi poderoso esse tempo de jejum. Então, eu sei que você tem muita coisa para entregar. Muita coisa. A Márcia falou que amanhã vai ser curta. Nós temos 1 hora e ela falou que amanhã é curta. Você imagina o que essa mulher está preparada. Márcia, muito obrigada pelo seu tempo. Você que é essa mulher incrível, talentosa, arquiteta, criativa, enérgica, cheia de Deus. Você que é esse rostinho lindo que Deus te deu. Você é a cara da sua mãe, da Dona Elza, que é a cara do Paulo Vieira. Que família preparada por Deus para grandes missões na Terra. Você tem um ministério Amém. maravilhoso. Seu irmão tem esse ministério de nações e nações, de libertar pessoas. E você pega na mão essa bandeira e vai levando. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua disposição. E você tem liberdade agora para já fazer uma oração, para abrir os corações e tá com a palavra, minha amiga. Vamos. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, reunidos, Senhor, em torno da Bíblia juntos, Pai. Essa missão tão linda, Senhor, essa missão que não está mais sendo gestacionada, mas ela já é embrionária. Eu já vejo ela grande, eu já vejo ela em nações, Pai. Amém. Eu já vejo um movimento tão lindo, tão poderoso, Senhor, que partiu do coração de uma mulher rendida a Ti, da Ariane. Eu quero, Senhor, que essa energia que essa queimação interior dela, por ti, Senhor, pelas pessoas, possa chegar em todos nós que estamos aqui nessa live. Amém. Possa chegar ao maior número de pessoas para que a gente viva a salvação, para que a gente viva a alegria de ser chamado de filho amado do Senhor Jesus. Meu Deus, é um presente, Pai. Espírito Santo, é um presente foi um presente me tornar filha. É um presente para cada um de nós viver sobre a guarda do Senhor Jesus, protegido pelos seus exércitos, Senhor. Então vem, Espírito Santo, abre os nossos corações essa manhã, mim, Dariane, para que a gente possa trazer, Senhor, a tua verdade para cada pessoa que aqui estiver. Eu te louvo, eu te agradeço, eu bendigo o teu nome, Senhor, porque nós estamos aqui rendidas a ti de coração aberto para entregar o Amém. melhor que o Senhor vai dar através de nós. Amém. 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 Uau, depois dessa oração poderosa, nosso coração já está aberto. E amiga, o que que você preparou para nós do livro de Esther? Eu tenho até eu fiz uma aulinha, que depois eu vou dar Uau! para você botar no grupo, Uau! contando a historinha, contando porquê, identidade, tempo, história. Fiz uma coisa bem linda, Que para depois as riqueza! pessoas que não viram vão receber, não é? Uau! Mas acontece o seguinte, qual é a beleza desse livro? A beleza desse livro é que ele traz a nossa real identidade. Como é que eu sei, Márcia, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito? Primeiro, a palavra de Deus fala que o nosso propósito é levar as boas novas aos cativos. A nossa missão é trazer as pessoas para o Evangelho, para viver algo novo, para viver saúde, para viver amor, para viver prosperidade. Né? Esse é o que Deus quer das nossas vidas. E é o que você está fazendo, o que eu estou fazendo.
Mas o que, é que tem a ver com Esther? A Esther entendeu o seu chamado. E é essa chave que eu quero virar para vocês. É fácil, Márcia, encontrar o meu chamado? É, porque está na Bíblia. Mas o como é que é o pulo do gato. E aí começa como, Eliana? Sabe como começa? Quando eu entendo quem eu sou. E Radasha, ela era como se fosse até uma escrava. Era como se fosse a subclasse da Pérsia e da Medopérsia. Né? Existia um rei, Nabucodonosor, naquela época, aliado do rei Assuero. E eles dominavam todo o Oriente, todo o Oriente. E um dia, esse rei Assuero, um homem bondoso, generoso, um rei justo, ele deu um banquete durante 80 dias para a sua cidade. E depois que acabou os 80 dias que ele deu para a cidade dele e para todas as nações que ele tinha conquistado, ele resolveu dar 8 dias dentro do palácio, ou foi 7 dias dentro do palácio, uma festa apenas para a região dele ali. E nesses dias ele resolveu mostrar a sua esposa linda, a sua esposa Vashti, a rainha Vashti. Resolveu chamá-la. E ela simplesmente estava dando outro jantar para as mulheres que ela tinha amizade, para as amas. Ela estava fazendo a festinha particular. E ela resolveu, pelo próprio entendimento, talvez pelo egoísmo, talvez pelo orgulho, talvez pela insubmissão, ela disse para o marido, sabe o quê? Não. E o que Vashti fez, nada mais é o que a maioria das mulheres tem feito, sem entender o mal que está casando nos seus relacionamentos. Tá ficando forte. Peraí, tá ficando forte, Márcia. Então é assim, muitas de nós criamos confusões no nosso relacionamento, criamos divisões, porque nós estamos entendendo que é o nosso próprio entendimento que é a verdade. Então estamos dizendo muito mais não do que sim. Ai, Márcia, mas o meu entendimento é esse. Ok, mas quem é o chefe da casa? Quem é o líder? E será que você dizer sim de imediato quer dizer que aquilo vai acontecer? Então, essa palavra está chamando a mulher para um posicionamento de prudência, de entender as hierarquias. Ai, Márcia, mas meu marido não é superior a mim. Não, não. Deus não chamou para ele ser superior a você, nem você superior a ele. Chamou vocês para viverem assim, ó, em unidade. Mas ele é a cabeça e você é o corpo. Ele é a cabeça e você é a torre. E isso a Vashti não entendeu. E sabe o que aconteceu? O rei ficou muito triste. E de imediato ele perguntou para os súditos, para os imediatos dele, para as pessoas que administravam o reino com ele, e disse, agora, um dos sábios disse assim, rei, tá difícil, porque se a Vashti fez isso, o que as nossas mulheres vão fazer e o que as mulheres do reino irão fazer? Vai ser um reino sem lei. Uau! Você está entendendo, Lívia? Nós estamos falando aqui da rainha Esther. Estamos falando da história dela e como ela surgiu como rainha. Ela surgiu por uma insubmissão da antiga esposa do rei Assuero, da rainha Vashti. Que perigo! Que perigo quando você decidir nos enfrentar e querer dar as coordenadas. Não é isso que está na Bíblia para nós. Uau! Essa obediência é um dos maiores desafios para nós mulheres. Essa obediência e essa submissão que muitas mulheres não entendem qual é o grau dessa submissão que nós temos que ter. E encaram isso como diminuir. E olha o que aconteceu. Justamente o contrário. Quando ela quis ser maior, quando ela quis ser a cabeça, a rainha Vashti, ela aconteceu, caiu. Ela caiu e perdeu o reinado. Foi destituída. Meu Deus. Né? Então, pela vaidade, pelo orgulho. E a Vashti, como a maioria de nós, nunca pensa, Juliana, nunca pensa que o tapete pode ser tirado. Todo mundo pensa, pelo orgulho que carrega, que a sua posição ela é invulnerável.
que nada vai te acontecer. Ah, eu sou rainha, nada vai me acontecer. Eu sou esposa do meu marido, nada vai me acontecer. Será que é bem assim? Eu vou pular para a história lá na frente. Lugares Ai, não ficam vazios, né, Márcia? não. Paulo Vieira já nos diz. Mas Lugares aí não vou ficam pular lá vazios. na frente da história. Esther quase pisou nesse lugar. A maioria das pessoas ela não leu, mas Deus me mostrou claramente que Esther pisou por um segundo, mas ela pisou nesse lugar. Guarda aí, fica aí, manda aviãozinho para todo mundo. Que olha, na hora que chegar em 100, eu vou dar um presente para vocês. Mas tem que chegar Uau! em 100 aqui, tá? Manda aviãozinho, porque de verdade, casamentos podem ser restaurados. Maternidades podem virar algo prazeroso. Uau! E mulheres que estavam sem saber, Franciele, linda, o que deveriam fazer, como deveriam agir, vão compreender o seu papel dentro da sua história, assim como Esther entendeu qual foi o seu papel. Vamos lá para a história? E aí, os prepostos do rei disseram assim: bom, agora é o jeito de destituir Vaste. Vamos destituir Vaste. E o rei prontamente o quê? Acatou. Porque ele se sentiu o quê? Magoado, ofendido, desrespeitado, desvalorizado. Como é que seu marido se sente diante das palavras que você fala na frente dos outros? E aí, ele destituiu Vasti, botou ela para correr. E ele disseram assim: então vamos fazer um concurso aqui. Vamos chamar outras mulheres, as mais belas do reino, e vamos colocar numa casa, vamos cuidar dela durante um ano, e vamos ver quem o rei vai querer. Uau! E o que tem nessa palavra de durante um ano trabalhar essa Preparação, processo, processo? jornada. Fala, amiga, fala, amiga. Não, eu só vi a minha vida, que não é do dia pra noite, que não é eu dormir e acordar e tá tudo resolvido. Mas é eu me colocar num lugar de humilhação, de aprendizado, e é constante, não é só um ano. A hora que eu acho que eu falo, agora eu superei isso, tem um novo nível de degrau. Não, eu já pedi perdão para 50 pessoas. Tem mais uma. E o mais difícil degrau que eu tenho que subir. E eu vejo você nessa jornada, Márcia. Você que é irmã do Paulo Vieira, que você tá com o mestre do seu lado. Eu vejo você nessa jornada contínua. Era pra falar, não, ela já aprendeu tudo, ela sabe tudo. Eu vejo você nesse lugar de humilhação, de pedir perdão e de aprendizado contínuo. Parabéns, você inspira muito. E olha só que engraçado, já que ela tocou nesse assunto, Angélica, a gente teve agora no Mulheres Experience E tá juntos. cheio de mulheres aqui, experience. Sejam bem-vindas, É, tô queridas. vendo. E aí o que aconteceu? Você volta pra casa, você mudou, e você chega em casa achando que tudo mudou também. Até Mágica! mudou. Mágica! Até mudou, porque quando a gente muda, o outro muda. Mas é um processo. Quer dizer, cheguei sábado em casa. O meu processo veio. E eu vim trabalhando essa semana inteira para que a atmosfera que eu vivi lá, para as mudanças que eu vivi lá, eu conseguisse instaurar na minha casa. Uau! Né? Então, assim, quais são as decisões, Ju, que você precisa tomar? Marley, né? Marley, quais são as coisas, Bruninha, que você precisa fazer para alinhar sua casa, Tem para alinhar seu lista! visual? Tem lista! Porque a Esther foi trabalhada no ouro, na prata, na joia, na etiqueta social. E eu quero dizer para você que está aí, que já já vai sair a minha mentoria em etiqueta mesa, vai sair a minha etiqueta social, vai sair um conjunto de coisas que talvez muitas mulheres Já quero. sonham, Não, eu já quero. Nos dias de sonham. hoje, isso se perdeu, Márcia. Quando eu era criança, minha mãe me colocou num curso de etiqueta social. Como atender o Isso, telefone, hoje em dia nem existe mais isso, né? Meu telefone fixo, como é que você atende um telefone da casa. E hoje se perdeu. E eu falo, meu Deus, como que eu vou colocar isso para essa geração?
Porque nós temos essa responsabilidade. Então, que incrível essa mentoria sua. Preciso, viu? Vão ser 2 dias lindos, vão ser 2 dias disruptivos, mas vai trazer um entendimento, sabe, Lívia? Uma vez uma moça que saiu na Forbes, tá? Essa é muito minha amiga, ela é da área de tecnologia, mesma área do meu marido, ela e o marido dela. E nós somos muito amigos. E ela veio de baixo, ela veio de uma favela, literalmente de uma favela do Ceará. E casou com um rapaz que veio de uma situação humilde, precária de Manaus, do Amazonas. Dois improváveis. 2 improváveis. Se encontraram na faculdade, casaram e hoje são sócios da Google. Primeira Uau. empresa brasileira sócia da Google. Até arrepiei aqui. Que Só que história. você imagina de onde eles vieram e qual é a entrega deles social. Então, quais são as conexões que essa pessoa vai fazer, tendo os modos, a forma de se sentar, de comer, de falar, de olhar, de se vestir? Quais são as conexões que ela vai fazer? Porque até aqui, ok, mas será que essa condição vai superar? E assim foi Esther. A Esther, o rei Assuero, conquistou o povo judeu, certo? Conquistou o povo judeu numa guerra e deixou o povo judeu lá. Pegou os seus despojos e ele faz quase todos praticamente como escravos. Não escravo, mas é uma sub-raça ali, subjugada. E ela vinha da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos do leão de Judá. O tio dela, Mardoqueu, era quem era o seu tutor, porque o pai e a mãe provavelmente morreram nesse momento dessa guerra e de conquista. E ela ficou solitária e o tio Mardoqueu a colocou sob custódia. E ele, muito cristão, ensinou a ela todos os caminhos do Senhor, mas ele não tinha mais o que dar, certo? Então lá no palácio ela foi preparada para ser rainha. Karina Cherfan, querida, maravilhosa. Que Ei, alegria ter você amiga! aqui. Então, o que aconteceu? Ela foi preparada como as outras. Mas qual era a diferença dela? Peguem essa outra chave para as outras moças. Primeiro, era a humildade. Segundo, ela viu ali oportunidade, gratidão. Ela estava com o coração rendido. Ela não queria ser a rainha por ser a rainha, mas ela estava entendendo que aquilo era um presente de Deus para ela. Quando ela entrou, por que, Márcia, que você está dizendo isso? Essa é uma palavra rema. É algo que Deus revelou no meu íntimo do meu coração. Que ela chegou, logo que ela chegou, ela teve a graça de Hegai. Ela teve a graça das outras pessoas. Então, o que aconteceu? As melhores roupas eram dela, ela teve logo 7 amas. Então, ela foi meio que separada e paparicada mais. Então, assim, mulher, eu quero te dizer que quando a gente vive uma vida achando que o mundo nos deve, o marido nos deve, os filhos nos devem, nossos pais nos devem, meus funcionários me devem, eu me coloco numa posição, Ana, em dívida. Em dívida. Mais uma palestrante nossa aqui, Janaína maravilhosa, do Rio de Janeiro, Janaína Nossa, Oliveira. Tá linda. cheio de palestrante do Bíblia junto aqui te prestigiando, hein? Jana, Karina, Ju, meu Deus. Manda aviãozinho, gente. Manda aviãozinho. Marielle, manda aviãozinho, por favor. Então, assim. Quantos insights, hein? Uau! Então, quando ela chegou lá, ela chegou numa condição diferente. Porque assim, olha, né, Ana Paula? Ninguém. Você chega numa festa. O que as pessoas reparam? O que as pessoas reparam? Nas mais bonitas, não é? Mas elas também reparam naquelas pessoas que têm uma leveza, que têm o brilho do Senhor. Isso eu sei porque eu já escutei várias vezes. Eu estava uma vez no show do Regis Denésio, aquele cantor, e lá na frente eu e meu marido louvando, Paulo, Camila, a gente lá, tá. E no final, nós fomos lá atrás para falar com eles. Com ele, com a banda. Aí eu digo, oi, Regis, eu tava ali, e olha, você tocou tanto ao meu coração. Aí ele olhou pra mim, pro meu marido, e disse, não tinha como não ver o brilho do Senhor em vocês. A primeira vez que eu escutei isso. Uau! E
Ele disse assim, vocês se distinguiam no meio dos outros. E era, gente, era um lugar enorme. Centenas de pessoas. Então eu quero dizer para vocês que quando a gente está carregando a presença, as pessoas iguais, elas se identificam. E quem não é igual vai querer saber o porquê. É só você olhar para a Ariane. Gente, a Ariane está aqui há meses. Tem mais de Olha, ano. Já terminei um mas ciclo, estou no segundo ciclo. pronto, Porque Deus me colocou, porque eu não isso. conseguiria, não. Eu estou falando desse ciclo agora. Estamos em 6 meses desse Isso. ciclo, correto? Eu estou falando só desse. De janeiro para cá, olha o rosto da Ariane. Ela hoje tem 25 anos. Oh, tô um bom assim. Você tá com a carinha de princesa, de Barbie, de Missy. Você tá a coisa mais linda desse planeta. Eu vou dizer, quando você for buscar seu marido no aeroporto, ele vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? Tô chocado. Também que eu tenho uma amiga igual a Márcia, gente, pra me ajudar. Oi, Paty. Entendeu? Então, assim, é esse desejo nosso de transformar vidas, como a Karina tem feito. Meu Deus, a minha princesa, a minha Karina, eu tenho vontade de chorar por tudo que ela já se transformou, pela humildade dela, gente. Gente, ela está há mais de 3 anos dessa jornada. E ver o crescimento dela. Não tem palavras. De ver a obstinação e ver a constância dela. E essa foi Esther. Esther se dedicou tanto ali a aprender. Ela se dedicou tanto a querer se tornar aquela mulher que ela se tornou. E no dia que ela foi apresentada ao rei, ele pegou e esticou o cetro. Porque quando o rei colocava o cetro, era porque ele estava dizendo, ok, é você. E nesse momento nenhuma outra mais apareceu para o rei, porque ele já sabia que era ela que ele queria. As demais ele passou a noite com elas, mas ela não. Ele respeitou, ele valorizou. Sabe? Ele valorizou aquela mulher e disse, é com ela que eu quero casar. Com as outras ele passou a noite, mas com ela não. Ele só disse sim, sim. Então eu quero dizer para vocês que um coração rendido ao Senhor Jesus troca a atmosfera da nossa casa, troca a atmosfera profissional, troca a atmosfera conjugal, a atmosfera financeira. Porque Deus fala, os humildes de coração terá o reino dos céus. E o que adianta ganhar o mundo se não tiver o coração de um bebê, de uma criança? O que vale? Nada vale, Ariane. Márcia, e você falando sobre o Regis Danese, caiu muito forte aqui. Um lugar que eu já estive. No meu casamento, há 15 anos, a gente colocou a música que estava no auge do Regis Danese, como Zaqueu. Eu achava linda a música, então eu coloquei no meu Isso. casamento. Nossa, como Zaqueu! E eu cantava lá em cima do altar e eu não sabia quem era Zaqueu. Eu não sabia que história era essa. Eu estava na igreja todos os domingos, desde meus 15 anos de idade. Fui catequista e eu não tinha a menor ideia de quem era Zaqueu. Agora, em 2023, que eu fui ler a Bíblia, que eu... Zaqueu é aquele que subiu porque era baixinho para ser enxergado. E Jesus visitou a casa dele, a salvação entrou. Gente, olha isso. Hoje, eu com 40 anos, que eu tenho a ideia de quem foi Zaqueu. Sempre atento para a gente se colocar num lugar de aprendizado, de aprender a palavra. E hoje, as rodas que eu sento, eu estava aqui ontem aqui em casa com meu irmão, com a minha cunhada, a gente estava falando com as minhas sobrinhas, minha bisavó, minha avó. A gente estava falando sobre o quê? Sobre a Bíblia. A gente estava falando o que ia ser hoje Esther. A gente estava discutindo várias passagens bíblicas. E nunca minha família tinha uma maturidade dessa, de numa sexta-feira à noite, a gente está de jejum, e a gente está discutindo a palavra. Então, sempre há tempo da gente modificar a nossa família. Tem um lugar específico para nós. E esse lugar que nós somos convidadas a avançar sobre a palavra de Deus, porque tá tudo lá. Olha o que a Márcia está entregando aqui hoje. Quantos aprendizados sobre Esther que eu nunca nem tinha visto, viu? Esther, que eu já li 2 vezes, zero tinha visto isso dentro de Esther.
Eu achava que era muito menos. Muito obrigada, Márcia, por tanta entrega. E eu também já tinha lido 2 vezes Esther, mas dessa vez foi tanta revelação. Eu tenho 3 páginas de revelação aqui, fortes. Uau! E continuando na história, ela se tornou rainha. E nesse ínterim, Mardoqueu, seu tio, ele vivia nas escadas do palácio. E abaixo do rei Assuero, tinha um homem chamado Ramã. Era o segundo homem do reinado. Ele tinha muito poder e o rei confiava nele, Luciana, de uma forma assim irrestrita, porque ele era bom. Ele era bom, o rei Assuero. Mas Ramã não era bom. Não era bom. E aí, o único que não se curvava a Ramã era Mardoqueu. E o Ramã começou a ficar irritado, porque todo mundo se curvava e esse homem não se curvava. Porque o cristão verdadeiro só se curva diante de Deus. Quais são os Uau! altares que vocês, mulheres e homens, estão levantando, que estão se curvando, que estão se colocando numa posição aqui embaixo de inferioridade? Hum, Porque resolveram erguer um altar. será que é o dinheiro? O corpo? O culto exagerado. Uma coisa é o cuidado do corpo. Paulo nos exortou muito sobre isso. Uma coisa é o cuidado do corpo, a saúde com o corpo, a energia do corpo, como a Camila faz. Outra coisa é colocar o corpo como um Deus. O bichinho, que a Camila contou com a história, que o corpo vira o seu bichinho para resolver tudo com o corpo. Será que não é o seu marido que você colocou num topo e o melhor pedaço de carne é o dele? Será que é o único que pode descansar na casa? Ele não precisa fazer nada e você faz tudo? E o Hum. seu altar também é o seu filho? Ou será que é o seu dinheiro? Ou será que é no íntimo manipular tudo e todos? Ter o controle? Porque a rainha Vashti, ela queria o controle. Rainha Vashti, ela queria o controle. E ela achava que estava no controle. E eu vou dizer para vocês, quando a gente se coloca no pedestal, como a Rainha Vashti coloca, Deus, ele puxa o tapete. A palavra de Deus assim diz assim: os altares que você levantar, eu derrubarei. E o Eu celular? derrubarei. Acabar de colocar aqui o celular. Eu joguei fora esse vício, viu? Eu queimei lá na pira, tá queimado. Em nome de Jesus. Agora eu tenho autocontrole do celular. Olha, a Juliana tá dizendo aqui, eu sou fazedora e controladora. Ju, esse é um dos piores lugares pra gente estar. Porque sabe quando as pessoas amam a gente, gostam da gente? Quando a gente se torna vulnerável. Quando a gente consegue dizer assim, ó, daqui pra frente eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Porque a Doutora prepotência. Kátia Volpe, que honra ter você aqui, Oi, nossa palestrante princesa. maravilhosa. Porque o controle, ele quer dizer assim, eu preciso dominar tudo, tudo tem que estar nas minhas mãos e eu não posso, hora nenhuma, baixar a guarda. Eu tenho que estar todos os revólveres Força atirando do braço, força do braço. Eu vou, eu força do faço. braço, força do braço. E a E, graça, onde está a graça? e aí a graça some. Aí o favor de Deus some, porque você está assumindo o papel do Senhor Jesus. Esse é o problema. Você pegou a chave. Você foi no alvo, amiga. Amém. Você perde a graça quando você quer o controle. Porque o Espírito Santo, ele não habita numa pessoa que não tem tempo. Ele até visita, Carol. Ele até visita. Mas ele não permanece. Porque o seu estado pleno é o estado consciente do Espírito Santo, de paz, de alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio. Márcia, você falou uma coisa aqui que a gente tem que compartilhar, que a doutora Clésia falou ontem para nós, mulheres experts no grupo. Eu arrepiei, caiu ficha para mim fortíssima. Ela falou que estava trabalhando muito, questão do tempo, né? Eu estou muito ocupada, as coisas do mundo me distraem, porque eu tenho compromissos. E aí, nisso, ela falou assim que começou a sentir uma angústia e uma tristeza. E ela, como assim, angústia e tristeza? Eu tava tudo tão bem, tava tudo tão bom, mas ela entrou num nível de aceleramento. E aí caiu uma ficha para mim muito forte quando ela fala assim, que aí, o que ela fez? Ela foi, colocou um louvor
louvor, começou a rezar, começou a falar alto, gritar o louvor, a rezar para o céu ouvir e para o inferno tremer. Ela se conectou, ela foi ler a palavra. E aí ela falou que nós temos sede no corpo e fome. Nós nos colocamos igual num lugar de jejum, a gente fica no faminto, uma auto-humilhação. Você tá faminto, você tá com sede, você tá com fome. E o nosso corpo é isso. E o nosso espírito, a manifestação do espírito de sede de Deus é o quê? A angústia, a tristeza, aquele vazio no peito, é o espírito gritando por oração, gritando por louvor, gritando pela palavra. Então eu aprendi agora. Ontem compartilhei nessa roda aqui na minha família. Falei assim, gente, olha isso, quantas vezes a gente tá angustiada, quantas vezes o coração aperta. É só ir lá, ler a palavra, gritar um louvor dentro do carro, para você sair e se conectar, sair desse lugar de aceleração, se conectar com o Espírito. Nós temos sede. E essa sede é descoberta quando a gente começa a ler a Bíblia. Eu descobri que eu tinha uma sede tão grande de Bíblia, que eu não queria acordar nem comer. Eu queria engolir era a palavra, me sustentar pela palavra. Então, essa conexão com o Espírito é o que vai nos colocar num lugar de transformação. E vou fazer só um parênteses para explicar, não sei quantos evangélicos tem aqui, quantos católicos tem aqui. Nós estamos todos unidos em Cristo, aqui, numa Isso só é conexão. isso que eu quero falar. Nós somos uma única família. Não tem Amém. diferença, não tem diferença. Nós estamos unidos em amor por Amém. um único Cristo, por um único Senhor e Salvador. Isso é. Mas tem duas coisas que a gente precisa entender. Qual a diferença da reza para a oração? A reza é algo que escrito que eu leio várias vezes. Essa é a reza, entende? O Pai Nosso é uma reza, tá certo? Ave Maria é uma reza. Eu posso fazer uma oração e ela virar reza, porque eu tô lendo ela a mesma coisa. Né, Érica? Então, isso é uma reza. Eu leio alguma coisa já pré-escrita e eu fico lendo. Oração é quando sai do fundo da sua alma. É uma conversa que você tem com o Senhor Jesus. É uma conversa. É uma dor. Oração é um louvor. Oração é um rendimento. Oração é uma consagração. Uau. Oração são muitas coisas. E a reza é exatamente você ler alguma coisa poderosa, né? Como A palavra. como Pai Nosso, que Deus escreveu essa reza, né? E a gente tira como oração, mas é uma reza, porque está pré-escrita, não é verdade? Então, só para deixar claro. Então, o que aconteceu com a Vashti? Ela perdeu o lugar, porque ela criou um altar. Mas Esther, diferente de Esther, ela se submeteu. Ela foi tão bem treinada durante esses 12 meses que ela entendeu qual era o papel, tá? E aí eu falei que o Mardoqueu, ele não se dobrava para nenhuma outra figura que não fosse de Jesus. E isso o Ramã odiava. E ele quis matar Mardoqueu, porque era único. E, enfim, Mardoqueu não se dobrava. E, como ele era judeu, o que aconteceu? Ramã disse assim, bom, só tem um jeito agora, de eu exterminar todo mundo. Mas ficou guardado para ele, certo? Ficou guardado para ele. Levantou uma forca para Mardoqueu e botar Mardoqueu a matar. Só que nessa noite, o rei Assuero já tinha casado com Vashti, acordou de noite e chamou o súdito dele, assim, ei, me traz um livro aqui, me traz o meu livro das ocorrências do reino. E ele trouxe. Quando ele abriu lá, disse assim, o que é isso? 2 homens quase me mataram? O que eu fiz com esse rapaz que me defendeu? Esse rapaz que tinha defendido tinha sido Mardoqueu. Só que o rei era muito justo. Na manhã seguinte, ele não sabia do que acontecia entre Mardoqueu e Ramã. Ele chegou assim, Ramã, me fale uma coisa. Se você tivesse que honrar alguém, como que você honraria? Oh, coisa linda. Aí Ramã responde, olha que louco. Na noite anterior, Esther tinha pedido ao rei, olha só, para chamar Ramã para jantar, ok? Esther, estrategicamente, pediu para chamar Ramã para jantar.
E foi jantar, beleza? E convidou. Então, o rei, o Ramã estava se achando o rei da cocada preta, do pedaço. Bom, ela me chamou para jantar. Ele quer fazer uma honra para alguém, é para mim. É para mim. A vaidade dele tomou, o orgulho dele tomou. Então, rei, eu faria assim. Eu colocaria a sua roupa de rei, a sua coroa de rei, e sairia no seu cavalo pela cidade para todos vejam que essa pessoa é importante. E aí o rei diz o quê? Então coloque Mardoqueu. A ira dele se acendeu. E aí eu quero dizer para vocês que governo dividido, ele não... Pessoas que não estejam com a minha mesma identidade em Cristo. Eu não posso ter pessoas que trabalham ao meu lado que não conheçam a Cristo, ou que sejam aversos a Cristo, que não professem a minha fé, que não estejam alinhados com meus valores. Como é que eu posso colocar uma babá na minha casa que não conhece o Senhor Jesus? Como é que eu começo a colocar minha secretária que não entende os meus valores? Ela vai fazer tudo o contrário. E na minha casa, Paulinha, conta pra mim o que vai acontecer. Se eu e meu marido pensarmos diferentes, educarmos diferente, agirmos diferente, como vai ser isso? Governo dividido, ele não se sustenta. Vaste e o rei Assuero não se sustentou. Ela queria uma coisa, ele queria outra. Caiu. E o Ramã já tinha feito a forca para o marido, ou para o pai de Esther, e tudo bem. Só que no dia, uns dias atrás, agora que vem a história, uns dias atrás, que eu vou lembrar para vocês como a Esther teve quase como Vaste. Lembra que eu falei no começo? Que Vaste titubeou, vocês lembram? Pois é. E aí o que aconteceu? O tio soube que Ramã tinha feito um decreto, que não era o rei, porque quem tinha feito era Ramã, e Deus e o rei Assuero confiava totalmente, cegamente em Ramã, fez um decreto para matar todos os judeus dos 127 países, 127 reinados dele, que ele reinava, né? 127 localidades, sei lá. E mandou um decreto para todos esses lugares, para que nesse dia fossem matados os judeus. E quem matasse teria dinheiro, teria honra, teria muitas coisas, ia ganhar dinheiro, ia ter uma retribuição. E foi, isso passou. Quando Mardoqueu sabe, ele se veste de saco, se bota em frente ao palácio e fica lá enlouquecido. Ela sabe que está acontecendo, o tio dela com pano de saco, e manda roupas pro tio. Manda roupas pro tio. O tio diz, eu não vou usar isso. Enquanto meu povo estiver em perigo, eu não vou usar roupa nenhuma, vou continuar com meu pano de saco. E aí, Mardoqueu manda a mensagem para ela. Esther, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Você precisa fazer alguma coisa. E olha o perigo. O que aconteceu com Esther? Esther achou-se quase invulnerável. E disse assim, pois é, eu não posso fazer nada. Olha só, pois é, tio, eu não posso fazer nada. Mais de mês que o rei não me procura. Como eu posso fazer alguma coisa? Foi a primeira pergunta, que é a primeira palavra vítima, que ela viu. né? É uma vítima. Ah, não posso fazer nada, né? Fazer o quê? E se abstendo do problema. Esse problema não é meu. Eu sou a rainha, eu sou invulnerável. Quantos de nós se colocam numa posição de vulnerabilidade, precisando das outras pessoas, pisando em pessoas, humilhando pessoas, não pegando na mão de pessoas, porque eu me acho superior, porque eu me acho Todos vão morrer, intocável. eu não.
Os outros vão morrer, eu não. Tá nem aí. E aí, nessa hora, Marina, sabe o que acontece? Ele diz assim: você está pensando que não vão descobrir que você é judia? Porque quando a Esther entrou para fazer essa triagem das rainhas, para ser preparada, ele disse assim: ó, não conte o seu segredo, não diga que você é judia. E pega outra chave aí. Nem tudo é para ser dito. Nem tudo é para ser compartilhado. Nem tudo convém. Nós passamos agora 3 dias em total imersão, confessando nossos pecados umas para as outras, falando do nosso coração, tirando as dores que nós tínhamos carregado, os nossos segredos. Mas será que todo mundo está pronto para escutar o nosso segredo? Será que esse segredo não virá contra nós? Porque Deus mandou confessar. Ela não especificou para quem confessar. Ele disse: se humilhe. Mas ele, hora nenhuma, disse: você é obrigada a se humilhar para fulano, beltrano ou cicrano. Não. Não. Então eu quero dizer para você que tem segredos que precisam ser mantidos. Tem outros que precisam ser revelados. Mas nós precisamos do discernimento do Espírito para saber a hora, o local e quem. Tá? Então vamos continuar. Poderoso, poderoso isso, muito forte. A sabedoria, só na sabedoria de Cristo que eu consigo acessar o que eu posso e o que eu não posso. Gente, essa live tá incrível. Eu tô no carro aqui, não tô dirigindo, porque a gente não pode mexer no celular de dia, não tô dirigindo, tô de passageira, mas eu tô indo buscar meu rei no aeroporto e esse momento muito importante da palavra é prioridade para mim, esse sábado, esse tempo com o Senhor, que nós estamos aqui juntos, mas eu não poderia deixar de honrar meu marido que tá chegando da China, tá aí mais de 10 dias fora de casa, então por isso nós estamos aqui juntas nessa live, falando da palavra, e eu tô indo buscar ele no aeroporto e tá dando tudo certo. E com direito a balão, né? Com direito a balão, tô vendo. Ah, não, tem uma turma aqui atrás, tem uma turma A galerinha, aqui, as crianças estão eufóricas. Não fica nada. Então, assim, vamos lá, Karine. Então, o que acontece? Então, a Vashti, sabendo disso, e na mesma hora, ele disse assim, você pensa que você também não vai ocorrer nada com você? E na mesma hora, o Espírito Santo, o Espírito de discernimento, tomou ela, e ela entendeu que essa causa era dela. Então, Paula, qual é o seu propósito? Rodrigues, qual é o seu propósito? Porque Esther foi para esse tempo que ela foi chamada para salvar o seu povo judeu. Ela não tinha ideia porque ela estava se Essa frase é a frase, Márcia, repete para nós essa frase, porque tem mulheres que precisam pegar essa frase, que isso é um chamado, isso é uma convocação dos céus. Qual que é a frase do livro de Esther? Foi para esse tempo que ela foi chamada. Mas assim, como é que ela se colocou nesse lugar? Será que ela criou intrepidez de uma hora para outra? Será que ela coragem, verdade, humildade, honestidade, honra ao povo dela, os valores cristãos incutidos nela desde a infância? Então, quais foram os valores que ela foi gerado nelas por Mardoqueu e sua esposa? Quais foram os valores gerados nela, cristãos, que sustentaram ela, levaram para esse lugar? E o que foi que no processo desses 12 meses ela não viveu de ser engrandecida? A sua identidade saiu de escrava, saiu de uma sub-raça, saiu de um povo inferiorizado, um povo capturado. Quantos de nós se vê inferiores? Quanto de nós se vê à margem das pessoas? Quanto de nós olha para aquela pessoa só porque ela está bem vestida, só porque ela está muito arrumada, se sente que não é capaz de estabelecer uma conversa, chegar junto, aquela personalidade, aquele político, aquele cantor, aquele VIP? Quantos de nós tem a identidade fraturada? Esther, ela sabia que ela era filha do rei.
como cristã, Mardoqueu ensinou-a que a identidade dela era de Cristo. Ela vinha da linhagem de Davi. Ela vinha da linhagem. Ela era da tribo de Benjamim. Mas só isso não bastava. Ela precisava das qualificações. Ela precisava dos atributos. Ela precisava da crença de merecimento. Quem está se permitindo aqui usufruir do que Deus já deu? Quem está se permitindo usufruir, ter uma casa boa, ter roupas bacanas, poder ir para o cabeleireiro, fazer uma massagem, ir para o cinema, ter um momento com as amigas, ter um momento com os filhos, de prazer. Quem se permite viver com seu marido em total harmonia, porque acredita que a identidade dela, a mãe, o pai, viveram dificuldades, viveram limitações, viveram casamentos atribulados, e o meu casamento tem que ser igual? Ou aceitar a sua sentença porque sua mãe era doente, a sua mãe é doente, você tem que ser doente pela genética? A epigenética diz o contrário. Ela diz que seu estado emocional determina o seu futuro fisiológico, físico, mais do que a genética. Se eu não me engano, é 8 vezes mais o seu estado emocional e mental. E aí eu volto para a oração e volto para o jejum. Lembra de Daniel? Daniel foi preso por Nabucodonosor, correto? E Daniel o Nabucodonosor foi inteligente. Ele pegou os melhores dessa tribo, desses judeus, e botou dentro do palácio. E disse, dê a melhor comida, porque são sábios, são inteligentes, eles podem me ajudar. Eu quero os melhores ao meu lado. E o que é que Daniel fala? Cara, eu não quero comer, eu quero jejuar. Eu não posso que vocês ficarem magros, ficarem doentes, abatidos. Eu não quero saber, eu vou morrer. Aí ele, não, deixa comigo. Daniel e seus amigos fizeram jejum. Os 3 ou são os 4 fizeram jejum. E sabe o que aconteceu? Jejum e oração, eles ficaram mais corados, mais bonitos e mais fortes. É esse o poder da oração e do jejum. É se fortalecer em espírito. É ter uma mente cativa ao Senhor Jesus. É ter um coração leve, porque aprendeu a confiar. Esse estado de leveza que a Ariane falou no começo, que ela tem vivido cada dia mais, que a Karina tem vivido, a Janaína tem vivido a cada dia mais, que eu tenho vivido a cada... Depende de quanto eu me relaciono com o Senhor Jesus. Quanto eu me entrego, quanto eu quero ser renovada, quanto eu quero me sentir alinhada com Deus. Esse é o poder da oração. E foi exatamente o que Rainha Esther fez. Ela mandou dizer, Mardoqueu, pai, tio, é o seguinte, diz para o nosso povo passar 3 dias e 3 noites em jejum e oração. Mas por que ela pediu para todo mundo orar? Porque todo mundo intercedendo por uma única causa faz um estrago no céu. E é isso que nós estamos precisando, fazer estragos nos céus, meu povo. Nós precisamos abalar as estruturas que nós não vemos, mas que tem nos atrapalhado de viver o nosso extraordinário. Porque o bem é real, é Deus, mas o mal, ele também existe. E aquele que não entende o poder do mal, está perdendo a oportunidade de se blindar. Blindar sua família, seu casamento, seu negócio, suas finanças. Vocês estão entendendo? Quem ora pela sua casa, quem ora pelos seus filhos, por tudo que Deus permitiu ter, está deixando, está dando a oportunidade do inimigo entrar e bagunçar tudo. Então, Esther pega... Márcia, ainda sobre Esther, foi por esse tempo que você foi chamada, isso cai muito forte pra minha vida, porque por muito tempo eu achei que a minha missão era curar pessoas, estava tudo certo, e a hora que eu descobri a minha missão é encorajar pessoas, eu saio da medicina, faço essa transição de carreira pro agronegócio, eu vou pra gestão da empresa, e meu marido me coloca no lugar de vice-presidente da nossa indústria. Eu entendo que eu tinha uma missão para realizar.
E quando eu começo a falar da Bíblia, eu penso assim, eu não vou usar a indústria, eu não vou usar a nossa empresa, eu não vou usar essa posição para pregar a palavra. Eu vou chegar a pegar a palavra como Ariane, filha de Deus, ponto final. E não ia pra frente, Márcia. Eu não acessava as pessoas. Porque eu Eu precisava chegar na acredito. frente do governador. Eu precisava chegar na frente da primeira-dama. Eu precisava chegar na frente do Bolsonaro. Eu precisava chegar na frente do senador, dos deputados, dos cantores. E eu entendi. Porque uma amiga me exortou, que tá até aqui na live. A Larissa e a Érica, que são mulheres da Experience, me exortaram. Ei, amiga, deixa eu te falar uma coisa com muito amor e respeito. Se você não se posicionar no lugar que Deus te colocou, porque você foi levantada, você foi tirada da medicina, você foi colocada na empresa, numa posição de vice-presidente, para você ser escutada. Você precisa ser ouvida pela posição que você tá. Para de ser a coitadinha mais uma que chega com uma Bíblia na mão para entregar para a pessoa. Você vai ter que ir lá e falar que você é sim esposa do Volney, que você é sim vice-presidente dessa empresa que ele te colocou lá. E com esse crachá que você vai abrir portas, porque você foi levantada para isso. Então foi para esse tempo que Deus me colocou lá. Deus não me colocou lá para me usufruir. Deus não me colocou lá para me ficar mandando em pessoas. Eu vou aqui ficar dando ordens para 1000 pessoas. Não é sobre isso. É sobre eu estou nesse lugar para cumprir uma missão. E quando eu entendi isso, eu me libertei e falei, ok, então eu vou colocar esse crachá. E com esse crachá, as portas se abriram. E o dia que o Bolsonaro estava na minha cidade, o povo foi falando, licença, licença, que a esposa do Volney quer falar com o Bolsonaro. E eu sento na frente do Bolsonaro, entrego uma Bíblia pra ele e ele me recebe super bem. Então é sobre isso, porque tinha uma voz que falava pra mim, ei, você quer aparecer, né, Ariane? Ei, você tá querendo glória pra você. Você quer holofote pra você. Enquanto eu ficava escutando essa voz, eu não conseguia romper na minha missão. E a hora que eu calei essa voz através do jejum, foi o jejum semanal no nosso grupo que nós estamos juntas, que nós nos conectamos lá através da Renata Wolff, doutor Alexandre. Nesse lugar de jejum, de humilhação, essas vozes se calaram e eu consegui entender o que eu tinha para fazer nesse lugar. Quantas pessoas estão aqui precisando tomar posse do lugar que Deus te colocou. Ei, você foi levantada, não foi só para você usufruir, você foi levantada para levar a palavra. A Márcia já falou, já deu a chave. Quantas pessoas perguntam, qual é o seu propósito? Ai, qual que é o meu propósito? Eu não encontrei meu propósito. Ei, a Márcia já falou aqui, o seu propósito já te encontrou. Você nasceu para servir e para glorificar a Deus. É isso, e ponto final. Agora o como que a Márcia está falando, você vai ter que descobrir como. Você tem o dom de cantar, então você vai louvar a Deus. Você vai levar a palavra para os seus vizinhos. Você é médica e você vai curar o corpo e vai curar a alma. Você é empresário e você vai levar Deus para dentro da sua empresa. Porque se prepara, tem batalha, viu? Não é só porta aberta, não. A gente vive batalhas diárias. Igual a Márcia falou, coitada de mim, que muito tempo achava que o inimigo... Não, eu sou de Deus, o inimigo está longe de mim. Ei, ele quer aqueles que estão posicionados, viu? Ele vai tentar aqueles, porque os que são do mundo, é do mundo. Já é as do maligno, já é dele. Se você tá no mundo, o inimigo já te pegou. Agora, quem se posiciona de filhos de Deus e aceita Jesus Cristo como único Deus e Salvador, ei, você vai ser tentado. Tem batalhas que você vai vencer no jejum, na oração, na palavra, na unidade. Esther venceu, a Márcia falando aqui lindamente. Ela venceu na unidade, ela não jejuou sozinha. Nós estamos caminhando aqui em unidade. Eu não tô lendo a Bíblia sozinha, eu tô lendo a Bíblia com vocês. Márcia, muito obrigada por estar trazendo essa oportunidade de filha de Deus para nós aqui hoje. Vamos tirar a nossa foto antes que caia? Não, mas não vai cair não, com uma hora não vai cair não. Pode bater a foto aí que eu vou dar um sorrisão aqui. Mas eu tô aqui vamos continuando. Deu uma hora, mas nós estamos com sede. A sede não para. Você tem que fechar para nós esse livro. Tá. Então vamos lá. Então a Esther fez isso e ela teve o discernimento. Por que a gente jejua? Por que a gente ora? É para ter intimidade com o Senhor Jesus, não é para conquistar nada. É para sentir o que Deus tem para nós estarmos em intimidade com o Senhor Jesus. Eu vou jejuar para poder viajar. Eu vou jejuar para poder chegar o dinheiro que eu preciso. Vou jejuar para minha família ser restaurada. Epa, não é moeda de troca. Cristo não é moeda de troca. Cristo quer o seu coração rendido. E foi isso que aconteceu com Esther. Ela se conectou com o Espírito de Deus e ele foi dando estratégias. E ela, nesses 3 dias, ela viveu tão profundamente com Cristo, intimidade,
que ele saiu revelando e dando o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Eu acredito que ele não deu tudo junto, que ele foi dando a ela à medida que os desafios foram aparecendo. E aí a primeira atitude dela foi, ela disse assim, bom, depois que acabou os 3 dias, ela foi para a varanda do rei. E quem estava lá? O rei. E o rei faz o quê? Estende o cetro de novo para ela. E aí ela pôde se aproximar. E ela disse, pedes, meu amor, pedes, rainha, o que tu quiseres eu te darei. Até metade do meu reino será teu. E ela, não quero nada, eu quero dar um jantar para Ramã. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? E ele, ok. E no outro dia, aquele negócio da forca já estava levantada, já estava tudo pronto para matar Mardoqueu. Mardoqueu já tinha andado de manto, de tudo pela cidade, já tinha sido honrado. A ira do Ramã estava acendida. E na hora do jantar, ele diz de novo, o que tu queres, Esther? Até metade do meu reino eu te darei. Ela diz, eu quero a cabeça daquele que mandou matar o meu povo. Aí ele, como? E aí ele manda matar o Ramã. Mandou matar na forca que ele tinha levantado para Mardoqueu. Então, às vezes, tem muitas pessoas criando ciladas, criando circunstâncias, manipulando situações, achando que vai pegar fulano, beltrano, cicrano, agindo pela força do seu braço, justiça própria. A motivação pode ser até boa. Assim, não pode ser nem para maldade, para matar, mas seja para conquistar alguma coisa. Mas manipula, que é a justiça própria. Ele foi magoado, ele foi injustiçado, depois agora eu vou fazer, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo. Quantas pessoas aqui? Fulano vai pagar, me fez o mal, vai pagar com mal. E a hora que vê, eu tô vibrando na energia que não é de Deus. Tá vendo? Fulano merece, bem feito, tá passando por isso. Olha aí tudo que ele fez pra mim. Que sentimento é esse? Entendeu? E Ramã foi isso. O cara não se dobrava diante dele, ele não era cristão, ele não entendia em submissão. Para Ramã era em submissão total. Ele já era um homem mau, se irou e quis atentar contra a vida dele. Só que na hora que ele levantou essa forca, ele foi enforcado. Então a questão é cuidado com a manipulação, cuidado com as coisas que você tem criado para se defender. Porque Jesus, quando ele ascendeu, ele disse assim, olha, eu estou indo embora, mas eu estou deixando o Espírito Santo Consolador. Estou deixando o juiz, o médico, o marido, o irmão. Eu estou deixando aquele que vai preencher a sua vida. Aquele que vai poder te dar alegria, te dar paz, te dar tudo de bom. E aí, Ramã é morto. E aí, morreu. Tá tanto vento aqui, gente, não tem nem ideia. E aí... Que delícia, diretamente de Fortaleza. Uau, eu estou aqui em Palmas, mas está na Terra do Sol, em Fortaleza, essa terra linda, maravilhosa. Nós estamos aqui, igual a Márcia falou, eu sou católica, a Márcia é evangélica, nós estamos aqui não falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo, estamos incrível, Márcia, que delícia estar aqui conectada com você. Para mim. Olha que forte a terceira pergunta que ele faz para a rainha. Rainha, e agora? O que eu faço? Ele disse, a sua lei ainda está vigorando. E ele disse, eu não posso cancelar, porque eu já chancelei com o meu anel de rei. Ele não podia revogar. Tem coisa na nossa vida que não dá para revogar. Não dá. E eu não tenho que me paralisar. Eu não posso me paralisar diante de um não. Eu não posso me paralisar diante de uma placa gigante stop. Alguém que venha dizer, o seu sonho não presta. Você tá pensando errado. Sabe? Não faz isso. Você está sendo boba. Você está sendo exagerada. Quais são as sinalizações que estão te impedindo de você fluir?
de você avançar no que você quer conquistar. Você tá entendendo, amiga, como é muito conteúdo, é muito rema, é muita palavra que fluiu disso. E nesse momento, ela fala, então, Senhor, o que eu faço? Ele diz, eu não tenho como revogar, mas eu tenho como criar outra artimanha. E ele faz um novo decreto, que ele dispara os cavalos mais rápidos pelos 127 reinados dele, ok? Dizendo o seguinte, que todos os judeus que eram proibidos de ter armas, poderiam ser armados e poderiam defender as suas vidas, suas famílias e tudo que fosse deles. Porque o dia tal... Manuela Saraiva, Ei, sua cunhada Manuzinha! tá aqui. Que delícia você Porque aqui. o que acontece? Naquele dia, os persas iam matar os judeus. Não tinha como revogar. Gente, que live é essa? Peraí, Márcia. Gente, eu tô aqui com a irmã do Paulo Vieira. O povo já tá vendo a cara, tanto que tá achando ela parecida. Eu tô com a irmã do Paulo Vieira. Olha o lugar que Deus me colocou. Eu tô aqui com a irmã da Camila Vieira, que é a nossa próxima palestrante, a Manuela Saraiva. Meu Deus, que honra, que privilégio. Obrigado, meu Deus, por ter levantado pessoas pra me levar na minha missão, porque eu não tenho conhecimento, mas eu tenho amigas de Jesus Cristo que me levantam e me ajudam nessa missão. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Lindão. Maravilhosa. Então, nesse momento aí, que eu já me perdi agora, aí ele faz o que então? Aí ele disparou isso, dizendo o seguinte, vocês se armem e se defendam. E realmente aconteceu uma chacina. Tanto morreram judeus como morreram persas, ok? Mas o que aconteceu? Foram livrados. Diz a Bíblia que 5.000, ele dá os números exatos das pessoas que morreram, tá certo? E os judeus não tocaram nos despojos dos persas, eles não tocaram, mas eles se defenderam. Muitos morreram, mas a Esther, ela conseguiu salvar o seu povo do extermínio. A tribo toda de Benjamim e as demais tribos que tinham sido conquistadas pela fortaleza do exército do rei Assuero. Então, para a gente concluir aqui, Esther, ela foi ousada, ela foi forte, ela sabia o que ela poderia fazer, ela entendia da sua identidade, ela agiu com humildade, ela, hora nenhuma, ela se insubordinou ao rei ou ao tio, ela, hora nenhuma, melhor ainda, ela esqueceu dos princípios cristãos dela. Quantos de nós negocia os nossos princípios? Ou quantos de nós não conhece quais são os princípios judaicos cristãos? Quanto de nós está vivendo os princípios do mundo e não dos princípios cristãos? Que a gente não deve se misturar, que a gente não deve buscar companhias erradas, que nós não devemos andar no mundo, que nós não devemos falar palavrão, que nós não devemos mentir. Tem uma série de coisas Ele tá chegando? que a maioria das pessoas tem feito. Você fica aqui com os meninos. Tá acabando, tá acabando. Tá, não, eu vou descendo do carro, você continua aí. Eu cheguei aqui no aeroporto e continua. Que mulheres têm feito, tá certo? Por isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que, por fim, o rei Assuero perguntou para ela, ok, e agora? Morreu todo mundo, viveu a maioria, o que você quer que eu faça agora? E Esther, bravamente, intrepidamente, ousadamente, ela disse, eu quero que mate toda a família de Ramã. Porque ela sabia que precisava cortar o mal pela raiz. Olha a última fase. Cortar o mal pela raiz. Quanto de nós, por peninha do outro, a gente mantém dentro do trabalho, mantém dentro de casa, não dá uma punição para o filho, não dá uma puxada de orelha no marido, vendo que está fazendo errado, vendo que as coisas estão indo na contramão dos seus valores, deixa uma raiz entrar na sua vida e ferir o seu destino. Porque na hora que eu não dou limite, e que eu não corto o mal pela raiz, gente, todos os meus problemas que eu já vivi, foi porque eu não enfrentei, foi porque eu não cortei isso, porque meu coração se endureceu, se amedrontou de avançar, de quebrar, de romper, de dar limites,
de dizer por aqui não, isso não convém, isso não é certo. Então, cortar o mal pela raiz é um dos princípios mais poderosos. Assim como, lembra que eu falei no começo? Governo dividido não prospera. Que uma pessoa só no reino, como Vashti, ela poderia ter contaminado todo o reinado. Ela poderia ter contaminado. Quem é que está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que está contaminando? Qual é o sentimento que está reinando dentro de você? É o positivo? É o negativo? É a dúvida? É o medo? É a ansiedade? Se você deixar essa raiz crescer, se imagina daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, vivendo esse sentimento tóxico, esse comportamento tóxico, deixando que seu filho seja insubmisso a você, que grite com você, que faça birra, que fique exigindo, e você dando, e você dando, e você dando sem limite. Eu quero dizer para você que não foi para esse tempo que você foi chamado para reinar, para ter paz, Roberta, Josi, Shima, preste atenção que eu vou falar, Karina, Janaína, Ana Paula, Andréia. Eu quero dizer para vocês que Deus não chamou para um plantio de espinho nem de cactos. Ele nos chamou para reinar como Esther. Mas eu preciso me posicionar como Esther, eu preciso aprender, eu preciso melhorar a minha mente, eu preciso estudar, eu preciso me imergir em cursos, eu preciso ir para o método CIS, eu preciso para a imersão da Márcia Andréa de estilo, de etiqueta, de savoir-faire, de como se posicionar, a etiqueta profissional, social. O vestir, não vou falar sobre personal stylist, mas vou falar do vestir, do sentimento, do posicionamento do vestir, de como eu vou postar a mão, como eu vou postar a coluna, como eu vou postar a minha cabeça, como eu vou me posicionar para me sentir tão importante como as pessoas que eu acredito que são e que eu me coloco aqui. Tem um processo para eu chegar aqui. O que te trouxe até aqui não garante que você chegue aqui. Paulo Vieira diz isso muito. Eu preciso galgar tudo isso aqui para ficar aqui. Você já poderia estar aqui, mas pelo seu sentimento de inferioridade, você não vai conseguir chegar aqui sem você se aprimorar, sem você se capacitar. Então foi para esse tempo que Esther foi chamada, para salvar o seu povo. E qual é o seu povo que você precisa salvar? É você? É sua família? É o seu trabalho? É o seu bairro, é o seu estado, seu país. Eu quero falar para vocês aqui que em outubro, 25 de outubro desse ano, vai estar havendo um movimento lindo chamado Emília Uma. Se vocês não conhecem, depois eu vou botar aqui o QR Code no meu Instagram, marciaandrea.oficial. E vocês podem ali se credenciar para fazer parte desse movimento. Um movimento de mulheres que oram pela nação. Se nosso país está sedento, como ela falou, quando a gente está angustiado, quando os problemas estão amontoados, é porque está faltando oração, porque está faltando jejum, está faltando o Espírito Santo naquele lugar. Qual é a área da sua vida que está faltando? O Brasil está clamando, o Brasil está clamando por oração. Voltei, deu certo. O Brasil está clamando por oração. E dia 25 de outubro eu clamo vocês para orarem pela nossa nação brasileira, assim como Esther foi levantada para salvar o povo judeu. Nós estamos sendo trabalhadas durante esse ano inteiro para salvar a nação brasileira. Ai, mas eu não me acho capaz. Você sozinha não. Mas uma nação que ora, uma nação que jejua, ela vai trocar a atmosfera do celestial por algo maravilhoso. Porque os céus tem coisa boa e tem coisa ruim, tá? Lembra que eu falei? O que está acontecendo aqui tem anjos e tem aquela outra palavrinha que está aqui. É uma guerra invisível aos seus olhos, mas perceptível nos seus resultados, nos seus sentimentos, nos bloqueios que você diz: eu não entendo porque eu não faço isso, eu não entendo porque eu não vivi isso ainda, eu não entendo porque eu me submeto a essas circunstâncias. Sabe por quê? Porque você está orando pouco, você está jejuando pouco, porque você está lendo pouco a palavra, porque a Bíblia para você é apenas um enfeite na sua cabeceira.
E a Bíblia é para ser lida, é para ser aberta. E é por isso que o Emília Uma Brasil vai acontecer dia 25 de outubro desse ano. Para mulheres como Esther, que foram levantadas para esse tempo. Nós seremos Esther levantada, levantando a nossa bandeira cristã, que ama a Deus e que ama o nosso Brasil e que não nega fogo para tornar a nossa nação melhor. Porque foi para esse tempo que Esther foi chamada para salvar os judeus. E será que não é você? Não será que a sua oração, junta com todas nós, que vai fazer esse Brasil sair dessa circunstância de prisão, de injustiça, de medo, de perseguição, para uma atmosfera de paz, de harmonia, de liberdade de religião, liberdade de expressão? É isso que eu estou chamando vocês hoje. Por isso que eu escolhi o livro de Esther, porque foi para esse tempo que ela foi chamada e nós fomos chamados para esse tempo, para levantarmos o Brasil, trocar o nível de potestade e tirar toda essa potestade que está aqui, que está nos constrangendo, nos oprimindo, prendendo pessoas inocentes, fazendo o que desmantê-los nas nossas vidas, né? Perseguindo o agro, perseguindo as pessoas boas, perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que têm boa vontade e um coração limpo. É hora da gente mudar e dizer que nós podemos juntas muito mais. Então, estou conclamando vocês, 25 de outubro, estarmos juntos como Esther, levantando essa nação brasileira para o dia 25, juntarmos milhões de pessoas em São Paulo, mulheres, Esther e Mardoqueus. E por que não levar seus filhos também? Mas eu conto com a sua presença, com o seu amor, com a sua oração e com o seu jejum, Roberto, para que a gente possa levantar a nossa nação para o nível novo. O que a Ariane tem levantado, é o segundo ciclo, como ela falou, de oração, de levar a palavra insistentemente. Nós somos novas estruturas, livros, cursos, vídeos, para você chegar nesse patamar da mulher que você quer se tornar. E é através, como a gente falou, da oração e do jejum que nós vamos chegar lá. Através do desejo ardente. Fala da mentoria, da mesa. Pois é, eu falei quando você estava aí ausente. Então, já a mentoria vai sair, já. 2 dias lindos, maravilhosos, falando não só, falando de Jesus, como Jesus está na mesa, como Jesus se veste, quais são os princípios que regem a etiqueta, a educação, o postar, o falar, o agir em relação a marido, a filha, a você mesma, a Cristo, a mesa, a importância da mesa, a importância do vestir, a importância de se posicionar e descobrir ali o seu chamado. Na verdade, o chamado todo mundo já sabe, ok? Todo mundo vai sair daqui sabendo que o meu chamado é salvar as pessoas, é exortar, libertar, curar, amar, cuidar. Mas o como é um desafio seu. Que em nome de Jesus, eu vou estar ajudando você a viver isso. Amém, amém. Márcia, foi um tempo lindo, delicioso. A gente fica com um gostinho de quero mais. Márcia, já fica aqui um convite para você voltar no outro momento. Nós vamos ter a família Paulo Vieira e Camila Vieira nos abençoando aqui. Nós vamos começar uma série dos céus que a Márcia inaugurou hoje. Que a Manuela Saraiva já confirmou que ela aceitou o convite. Que a sua filha linda, maravilhosa, posicionada, a Rebeca Bastos, já vai participar também, sobrinha do Paulo Vieira, sua filha linda. Nós temos também o seu Saraiva, que a Manu prometeu para nós que vai trazer o seu Saraiva aqui também. Então, que maravilha. Nós estamos sendo abençoados. A Camila, que primeiro fez essa live, validando o nosso evento. E nós vamos começar essa série que você inaugurou aqui com a família Vieira, trazendo esses conhecimentos para nós. Essa luz da Bíblia foi lindo, foi maravilhoso. Um tempo gostoso, uma vontade de volta depois. Nós queremos mais de Márcia Andréia, com essa energia sua, tempo, né? E deu alegria. tempo, né? Não, você fez uma maratona, Eu consegui pegar meu rei no aeroporto, deu certo. Cadê o rei? Vamos ver o rei, gente. Vamos ver o rei. Aqui, Cadê? olha aqui, chegou do outro lado do mundo. Acabou de chegar da China, que esse homem não para.
trabalhando, abrindo Ei, horizontes. gatão, lindinho da tia. Pois, minha linda, um beijo. Vamos tirar nossa foto? Parar de falar para tirar Vamos, foto? vamos. Tira aí, vai, consegue? Consigo. Tá feito. Linda, rainha maravilhosa, obrigada por trazer essa energia, Gratidão trazer por esse sabedoria. tempo, gratidão pelo convite. Estou muito orgulhosa de estar aqui com você, amiga. De ver a beleza resplandecendo no seu rosto de Cristo cada dia, amiga, viu? E eu declaro um tempo novo, um tempo de paz. Eu declaro um tempo de juventude, de alegria, de alinhamento espiritual, físico e emocional. Eu declaro um tempo de você fluir nas grandes esferas, de você levar a palavra do Senhor de uma forma suave, poderosa e penetrante. E cada pessoa que entrar na sua live, eu declaro que será abençoado, será tocado pelo Espírito Santo, receberá o fôlego de vida, receberá a unção nova, uma veste nova, um sopro de vida que vem do alto. Amém. 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 Obrigada por todos os meus amigos Black Belts que estiveram aqui, as nossas amigas mulheres Experience. Quero agradecer toda a minha família, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, todos que minha irmã, meu cunhado que estão nessa caminhada com a gente, de leitura da Bíblia inteira. Fica aqui o convite para você vir com a gente. Ler a Bíblia inteira em um ano. Bíblia 365, entra na internet, coloca, ela tem várias versões. Você vira um distribuidor de Bíblias. As mulheres já estão comprando Bíblias no atacado. Falando, e não eu compro no atacado. Já estão distribuindo Bíblias em palestras. Porque nós somos levantadas para esse tempo. Então, Márcia, obrigada por trazer essa alegria, essa energia, essa sabedoria para nós. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu vou mandar o link de Esther, tá? Para a gente poder postar. E para as mulheres que não conseguiram, né? Vão ali receber isso aí. Aliás, eu não sei se a gente consegue botar na internet, mas quem pedir... No grupo, mas você não tá no grupo, nós temos um grupo de 500 pessoas, eu vou te colocar como administradora do grupo, que aí você posta lá nesse grupo nosso. Isso, para o pessoal poder receber isso. E quem não tiver aqui no grupo, entra no meu direct, entra no direct da Ariane, que a gente vai dar um jeito de enviar, tá bom? Márcia Andréia Oficial. Tem muita gente perguntando no seu Instagram, Márcia Andréia Oficial. Você vai receber muita coisa você seguindo a Márcia, que aí é sabedoria em pessoa, linda dos céus. E ó, próximo sábado nós não teremos lives, porque próximo sábado é aniversário do meu filho, então eu vou estar mexendo balão. Próximo sábado a gente volta dia 27 de junho, dia 28 de junho com a Rebeca. 28. Dia 28, obrigada. Dia 28 de junho com a Rebeca Bastos, filha da Márcia Andréia. Essa mulher, gente, o que ela colocou no mundo, se eu tenho noção, a filha que ela colocou no mundo. Que mulher! Eu me conectei com ela fortemente também, desde a primeira vez, porque além de linda por fora, ela é linda por dentro. O que ela tem por fora não é nem um milésimo que ela tem por dentro. Então nós vamos receber ela, sem ser sábado, o outro sábado. E a Márcia vai dar esse presente pra vocês no grupo da Bíblia. Ela vai ficar lá como administradora, ela vai postar pra vocês essa aula incrível. Você pega essa aula, você estuda e você joga ela na sua empresa, você joga ela no seu trabalho, na sua família, e você vai virar uma propagadora da palavra. Tá, isso é missão. Já esparrama a palavra com a aula que a Márcia deu. Você pega e repete a aula dela, tá tudo certo. E quantas chaves, né? Quantas chaves, meu Deus do céu. Muita coisa. Você vai, Márcia, coloca lá no grupo os insights, você dentro do coração vai colocando para quem não teve na live, ela vai ficar gravada, as pessoas irem recebendo. E um ótimo sábado para você, minha amiga. Eu desejo que Deus devolva 1000 vezes mais da sua vida em bênçãos e prosperidade, que você tenha paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida, que você viva um novo tempo, dentro da colheita. A Márcia está liberada na sua vida, um favor especial, céus abertos, que você seja levada para multidões, para levar o seu conhecimento, a sua sabedoria, que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que você seja cada vez mais levantada como essa rainha que Deus te fez para ser, essa rainha que serve, essa rainha que leva a palavra, que você seja honrada aqui na terra, que você seja honrada principalmente por Deus. Eu desejo na sua vida, em nome de Jesus, todas essas bênçãos. Amém. Amém, amém, amém. Te amo! Um Beijo, beijo, tchau, maravilhosa. gente. Obrigada por esse privilégio, Beijão. por esse tempo rico que estivemos juntos. Te Gratidão. amo! Bota uma capa bem bonita no nosso, na nossa... Você não vai postar, né? Sim, deixa comigo, que eu vou escolher. Bota uma capa bem bonita, pra ficar bem... E me compartilha que eu vou botar no meu Instagram. Uau, que honra! Obrigada. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada pelo carinho.
seguindo juntas aqui. Obrigado pela audiência, foi maravilhoso. Ótimo sábado, desfrute com a sua família, desfrute com a palavra de Deus, aproveite esse tempo com o Senhor. Amém. Beijo, tchau, Beijão, tchau.